Olá, meu nome é Luiz Augusto Fidalgo, sou aluno de Engenharia Elétrica na Universidade de Brasília e irei apresentar o projeto de título Uso de sequências binárias como tecnologia assistiva para a digitação, desenvolvido sob orientação do professor Vinícius Pereira Gonçalves. Tratando sobre o contexto do projeto, observa-se que o acesso às tecnologias de informação e comunicação, tais como computadores, tablets, smartphones, torna-se cada vez mais presente nas diversas esferas do cotidiano. Porém, ainda há uma grande dificuldade no que diz respeito ao uso desses equipamentos por parte de indivíduos portadores de necessidades especiais, sobretudo aqueles com limitações de mobilidade severas. Dessa maneira, este distanciamento da comunicação tem impactos muito negativos sobre a vida desses indivíduos. De forma a mitigar este problema, existem soluções assistivas de comunicação. Dentre elas, destacam-se o uso de equipamentos adaptados, tais como teclados adaptados, mouse trackball, entre outros. Além disso, há softwares assistivos, como softwares de reconhecimento de voz ou de rastreamento de membros ou olhos. E também soluções assistivas baseadas em pessoas, como assistência de acompanhantes. Entretanto, estas soluções apresentam limitações, por exemplo, no que se respeita à sua curva de aprendizagem, uma vez que os indivíduos demoram a atingir um bom nível de proficiência nas ferramentas. Também, estas exigem um longo período de interação para montar palavras e frases, prejudicando seu uso cotidiano. E algumas delas apresentam um custo elevado, que impede seu uso em larga escala. Sendo assim, este projeto se baseia em 3 objetivos gerais. O primeiro, de desenvolver uma metodologia de interação humano-computador através do envio sequencial de bits, focado no uso de movimentos opostos do usuário. O segundo, desenvolver um protótipo que permita a validação prática dessa metodologia. E o último, desenvolver uma plataforma que permita que o usuário treine e se adapte à ferramenta de forma ágil. No que diz respeito à concepção da metodologia, esta é formada por 3 etapas. A primeira delas corresponde ao registro dos bits que o usuário deseja enviar ao sistema. Esse registro leva em consideração as capacidades motoras do usuário e suas limitações. A segunda trata da definição do ritmo de envio dos bits, ou seja, da cadência da comunicação. E a terceira diz respeito ao armazenamento e processamento da sequência binária, de forma a convertê-la em caracteres ou comandos. No que diz respeito ao desenvolvimento do hardware, este foi realizado a partir de uma placa de prototipagem Arduino, acompanhada de indicadores luminosos e sonoros, além de uma chave tátil que simula a interação binária do usuário, ao ser pressionada ou liberada. O software desenvolvido permite o estabelecimento da conexão entre um computador e o hardware e o armazenamento e processamento das sequências binárias. Além disso, este também conta com uma representação adaptada do alfabeto com funcionalidade de processamento de linguagem natural. De modo a auxiliar o usuário em seu processo de familiarização com a metodologia e facilitar a identificação da respectiva sequência de bits para cada caractere, desenvolveu-se no software uma representação adaptada do alfabeto dos comandos. Utiliza-se a mudança em tempo real das cores dos caracteres e comandos para indicar ao usuário qual deve ser o próximo bit a ser enviado. Sendo assim, basta que o usuário encontre o caractere ou comando desejado entre a lista e acompanhe a sua mudança de cores até o envio final da sequência. De modo a auxiliar no processo de interação escrita do usuário, foram implementados 3 mecanismos de processamento de linguagem natural. O primeiro deles corresponde à predição de palavras, o qual sugere palavras seguintes a partir do que o usuário já digitou. O segundo corresponde à autocorreção, o qual sugere forma de completar o que está sendo escrito. O último corresponde à correção ortográfica, o qual sugere forma de corrigir o que está sendo escrito. Para captar os movimentos realizados pelo usuário, a chave tátil utilizada no protótipo pode ser substituída por outros tipos de sensores, como o próprio mouse, sensores flexíveis, acelerômetros, entre outros. De modo a avaliar a eficiência da metodologia proposta, buscaram-se modelos semelhantes disponíveis no mercado. O modelo selecionado para a comparação foi o Switch Control, uma ferramenta de acessibilidade disponível em dispositivos iOS, que permite a interação do usuário a partir do escaneamento automático dos botões da tela. Realizando um levantamento da quantidade de interações prescrita de cada caractere e comando no Switch Control, em comparação com a metodologia proposta, obtém-se essa tabela. Nela, as células vermelhas indicam os casos em que a Switch Control exige um maior número de interações, em amarelo os casos em que a quantidade de interações é a mesma, e em verde os casos em que a quantidade de interações é menor. A partir destes dados, pôde-se perceber que para 65% dos comandos e caracteres a metodologia proposta é mais eficiente que a Switch Control. Também que a metodologia proposta pode ser até 44% mais eficiente que a Switch Control e que, em média, a metodologia proposta será 18% mais eficiente que a Switch Control. Além da análise teórica, realizaram-se testes em ambiente controlado. Para isso, foi selecionado um voluntário não portador de necessidades especiais, porém que já conviveu com usuários reais e que tem experiência com a atuação. Então, solicitou-se ao voluntário que simulasse o uso da metodologia proposta de Switch Control para uma sequência de 3 etapas. A primeira correspondendo à escrita de palavras, nomes e expressões, a segunda à escrita de frases completas e a terceira à escrita de parágrafos completos. Na primeira etapa, selecionaram-se 15 palavras retiradas da ferramenta Google Trends, correspondendo às palavras e expressões mais pesquisadas no Google durante o ano de 2020 no Brasil. Os resultados obtidos encontram-se na tabela, que compara as metodologias e relaciona a quantidade de tentativas e o tempo para a escrita de cada palavra. Na segunda etapa, selecionaram-se 5 frases, também retiradas da ferramenta Google Trends, correspondendo às frases mais pesquisadas no Google no ano de 2020 no Brasil. Os resultados obtidos encontram-se na tabela, com o acréscimo dos campos de quantidade de erros e pausas para cada frase. Na última etapa, selecionou-se um parágrafo dividido em 3 seções, correspondente ao primeiro parágrafo de uma das notícias mais lidas de 2020 e 2021 no Brasil, de acordo com a ferramenta Google News. Os resultados obtidos encontram-se na tabela, sendo sua última linha representada pela união das 3 seções. A partir destes dados, pôde-se perceber que a metodologia proposta foi, em média, 22% mais eficiente que a Switch Control com relação ao tempo de digitação, também que a quantidade de tentativas necessárias na metodologia proposta foi decrescendo percentualmente ao longo das etapas e que, na metodologia proposta, a taxa de erros do usuário foi inferior a 1,5%. Dentre as conclusões, destacam-se que o projeto pôde atender às necessidades e expectativas de uso de um indivíduo que realiza apenas movimentos opostos, reduzir o tempo de interação e taxa de erros durante a comunicação e apresentar e validar uma nova forma de comunicação não verbal. Com relação aos trabalhos futuros, deseja-se realizar experimentos com usuários reais, substituir a chave tátil utilizada no protótipo por outros tipos de sensores e realizar testes comparativos com demais ferramentas disponíveis no mercado e na literatura. Meu nome é Luiz Augusto Fidalgo e muito obrigado pela atenção.